Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe seus novos números sobre o avanço do plantio no país. E os números ficaram dentro das expectativas do mercado. Em uma semana de plantio da soja, ela evoluiu de 9% para 19% da área americana, enquanto as projeções dos traders variavam de 17% a 25%. Nosso colaborador, o consultor Vlamir Brandalize, traz no Minuto do Produtor de hoje o balanço da soja e milho no mercado internacional e nacional. E começamos o comentário de hoje com a situação da safra aí americana, que vai se complicando, né? Está estourando o limite de plantio, o milho praticamente fechando a época de se plantar. Algumas regiões ainda podendo plantar até o final da semana, mas o período ideal de plantio de milho já estourou nos Estados Unidos, que era dia 20, nessa última segunda-feira. A soja também avança rapidamente, aí tem mais alguns dias para ser plantada, mas o clima continua desfavorável. O uso dessa semana, o que apontou? Para a soja, está com 19% da área plantada. Na semana passada estava com 9%, o ano passado 53% e a média 47%. Veja que está um grande atraso, deveria estar com metade das lavouras plantadas. Como tem uma previsão de 34,2 milhões de hectares, deveria estar com um pouco mais de 17 milhões de hectares plantados. E no momento tem menos de 6 milhões e meio de hectares plantados. Então tem 28 milhões de hectares para ser plantados na soja. E com isso o mercado vai dando fôlego em Chicago, crescendo as cotações em Chicago e dando apelo positivo para o mercado brasileiro também, que está em alta aí. Os mercados aí negociando na faixa de 81, 82 reais nos portos brasileiros. Posições de agosto é 82,70. O mercado deve seguir pressionado para cima, porque além disso temos o dólar em alta no mercado brasileiro. E com isso as exportações do Brasil seguem aceleradas. Nos primeiros 12 dias úteis agora de maio, já estamos com 6,1 milhões de toneladas de soja embarcadas e caminhamos rapidamente para superar o mês de abril, que teve 10 milhões de toneladas no mês, e esse mês de maio provavelmente devemos chegar aí a 11 milhões, passar de 11 milhões de toneladas acumuladas no fechamento do mês de maio. De janeiro até agora estamos com 33,3 milhões de toneladas de soja já embarcadas e estamos com recorde histórico nesse período de exportação de soja. Então, um mercado acelerado, portos no mercado firme, compradores em todos os portos e os vendedores estão vendendo dentro das medidas da necessidade de caixa. Então, o produtor está fazendo os fechamentos. O mercado futuro mostra poucos vendedores, os indicativos aí na faixa de 82, 83 para a safra nova, mas as ofertas aí da semana já estão na faixa de 84, 85 e os produtores esperando fechar posições melhores aí nesses próximos dias em função da situação desfavorável que está nos Estados Unidos, com muita chuva, grande atraso no plantio da soja e do milho. E falando em milho, a safra de milho nos Estados Unidos está com 49% plantada, sendo que a semana passada era 30%, o ano passado era 78% e a média 80%. Então já deveria estar com 80% das lavouras plantadas e não chegou à metade. Então, um quadro bastante complicado nos Estados Unidos. Um exemplo é o estado de Illinois, ali onde está Chicago, com 24% das lavouras plantadas, sendo que o ano passado estava com 95%. Então, um grande atraso no plantio do milho americano. E com isso vai atrasando também a germinação, que está com 19%, deveria estar perto de 50%, e o ciclo da safra vai ficando para mais tarde e vai colocar todas as lavouras em fase de risco lá na fase de enchimento dos grãos, com possibilidade de sofrer com mais perdas ainda em cima de geadas precoces e nevascas na hora da colheita. O quadro do Brasil do milho é de calmaria em função da safrinha que começou a ser colhida. A colheita começou no Paraná, começou no Mato Grosso, começando também em Goiás, e aí nos próximos dias também colheita no Mato Grosso do Sul, e tudo indica que vem um grande volume aí, entre 73 e 75 milhões de toneladas nessa safrinha que está sendo esperada aí para esses próximos dias. Então vem um grande volume, e isso dá uma posição de calmaria para as indústrias do mercado interno. Só que
porque a exportação está levando esse milho, está tendo negócios, muitos negócios vão sair nesses próximos dias, os portos melhoraram os níveis, as indicações nos portos estão entre 37, 38 e 39 reais, teve negócios acima desses valores, teve negócios a 41 reais aí no Porto de Rio Grande para embarque em janeiro e fevereiro, e com isso o mercado interno parou de cair, que era típico de época de colheita de safrinha, o mercado despencar, mas como a exportação está pagando valores em alta, o mercado de Chicago está em alta em função de que o plantio americano não avança e vai ter problema para fechar a área plantada, o período técnico, que é o período que o produtor tem seguro nos Estados Unidos, já praticamente estourou em grande parte das áreas e os produtores provavelmente não vão plantar os 37 milhões e meio de hectares previstos lá, e isso reflete no mercado de oferta de milho mundial e vamos ter um ano aí de pressão de alta nas cotações do milho que estão em evolução e devem crescer ainda mais. Nos portos brasileiros já está acima de $9 e meio conforme a posição. As posições mais longas lá do final do ano estão na faixa de $10 por saca nos portos, e com isso o mercado interno não está mostrando sinais de que vai recuar, justamente porque vai caminhar muito milho para exportação. E falando em exportação, nesse mês de maio, que tradicionalmente não se exporta milho, já embarcamos 461,6 mil toneladas, ou seja, já é recorde histórico de embarque para o mês de maio. Provavelmente vamos chegar a umas 700 mil toneladas, talvez 800 mil, para um mês que normalmente não se exporta nada de milho. No acumulado do ano estamos com 7,8 milhões de toneladas já exportadas de milho e caminhamos a passos largos aí para superar a faixa de 32, 33, talvez 35 milhões de toneladas serão exportadas nesse ano em função das boas cotações que estão se espelhando pela frente aí no mercado do milho de exportação. Mercado em alta em dólar e o dólar favorecendo as cotações aqui no mercado de Porto, e isso vai dando suporte para que o milho no mercado da origem aí da safrinha não tenha cotações em queda livre, como tradicionalmente seria. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? O truque de deixar o feijão de molho antes de cozinhá-lo tem um porquê, viu, dona de casa? Além de ajudar no processo de cozimento, isso livra o alimento dos chamados antinutrientes que ficam dissolvidos na água. A prática, que é de conhecimento popular, foi comprovada pela ciência. Um estudo feito pelo Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo e também da Embrapa Arroz e Feijão descobriu o período de tempo mais indicado para deixá-lo descansar em água, que é entre 8 horas e 12 horas. Logo após esse tempo, é muito importante descartar essa água que ficou o feijão de molho. Entre essas substâncias eliminadas com a água estão a rafinose e a estaquiose, tipos de oligosacarídeos que causam um desconforto intestinal quando são fermentados no intestino. Quando, no caso, você consome o feijão, fermenta então no intestino e então provoca gases. Ao eliminar esses elementos antinutricionais, o organismo consegue, então, assimilar mais facilmente alguns nutrientes, como proteínas e minerais. Por isso, o estudo indica que esse processo ajuda a saúde das pessoas. Porém, ao contrário disso, o arroz fornece ao organismo ferro, potássio, fósforo, magnésio, vitamina B1, B2, B3 e B6. E quando o grão seco do arroz é lavado antes de ser cozido, parte desses nutrientes são perdidos. Dá para acreditar nisso? Pois é, por conta disso, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Proteste, divulgou uma nota oficial informando que não recomenda a lavagem do arroz. Segundo o biomédico Roberto Figueiredo, o famoso doutor Bactéria, eliminar a água branca, que nada mais é que amido desse alimento, faz com que ele perca 75% de sua propriedade nutricional.
Vivendo e aprendendo, né? E por falar em arroz e feijão, agora o Brandalize comenta o mercado desses dois. No mercado do arroz seguimos aí com redução da oferta, porque a colheita é praticamente fechada no Rio Grande do Sul, fechada nas demais regiões, e agora já se sabe que a safra brasileira é muito menor do que nos anos anteriores, é uma das menores safras em 20 anos. A demanda de arroz nesse ano vai ser mais forte, justamente porque estamos no ano do arroz com feijão, população sem caixa, o desemprego em alta, poder aquisitivo em queda, tudo isso caminhando para o consumidor consumir mais arroz, feijão e ovos, que deve ser também outro parceiro aí do prato do brasileiro nesse ano. Então, como as carnes estão em alta, estão em evolução também nas exportações, o mercado interno está firme, há muita demanda no mercado internacional da carne brasileira, do setor de frango, do suíno e do boi, vai deixando essas cotações aí em alta, porque o dólar em alta favorece os indicativos de exportação e vão trazendo níveis lineares aí para o mercado interno da carne, que favorece a demanda dos demais produtos, como os ovos e o arroz com feijão. Falando em arroz, o mercado segue firme. No Rio Grande do Sul, as menores cotações na faixa de 43 aí nas regiões produtoras da fronteira, já indo para 44, 45. As melhores cotações do mais nobre aí já chegando próximo de 50. E os produtores já falando aí que esperam estar vendendo arroz aí no final de agosto, setembro, nas faixas de R$60. Como é um ano de otimismo aí de cotações, o mercado tende a caminhar para cima e possivelmente vamos ter cotações ainda muito maiores do que estão hoje, porque é um ano de aperto e o dólar em alta aí faz com que o arroz importado chegue mais caro. E no momento o arroz importado liquidaria já na faixa de R$55 acima para a saca de 50 quilos. E com isso pressiona as cotações internas também. É um ano do arroz e o mercado segue forte aí e continuará sendo um ano de demanda, mais demanda que oferta. Então isso é favorável para o produtor que tem arroz na mão e é um ano mais tranquilo para o produtor arrozeiro aí que veio sofrendo nos últimos 5 anos. Mercado de feijão, estamos no momento da colheita, isso é normal, pressão de mercado para pressionar as cotações. O feijão ele sente muito os períodos de colheita e como está tendo um produto aí de qualidade razoável para baixo, não temos excelentes produtos aí saindo das lavouras do Paraná que sofreram com seca, teve veranico, teve estiagem, teve chuva agora na colheita, tem chuva na colheita em Goiás, então o produto está saindo de 7 a 8,5, não tem indicativos de produtos mais nobres e levemente pressionado, mas esse é um período curto. Passada essa fase de colheita aí o mercado começa a reagir novamente, porque estamos no ano do arroz com feijão e a primeira safra foi muito pequena do feijão, não temos estoques de passagem, a demanda vai ser aquecida, vai ser um ano inteiro, vai ser firme e agora nas próximas semanas aí, mais umas 4, 5 semanas, terminamos a colheita da segunda safra e aí o mercado já começa a andar na linha positiva, então não tem o porquê. E o importado aí chega mais caro, né? O preto da Argentina vai chegar mais caro esse ano, que já começou alguma colheita isolada na Argentina, que deve ter colheita aí nas próximas semanas, mas os produtores da Argentina querem vender esse produto aí na base que seja uns 180, 200 reais aí na fronteira brasileira. Então, existe um espaço para ajustes positivos, justamente porque o dólar está em alta e não tem como trazer produto barato, não. O mercado do feijão tende a recuperar os indicativos aí, passando essa fase de colheita aí de mais algumas semanas. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.